Já parou para pensar que a palavra coisa é como bombril? Tem 1001 utilidades. O seguinte texto, de autor desconhecido, faz uma ótima reflexão a respeito desta palavra. Coisa é aquele tipo de termo-muleta ao qual recorremos sempre que nos faltam palavras para exprimir uma ideia. Gramaticalmente, coisa pode ser substantivo, adjetivo, advérbio. Também pode ser verbo. O dicionário Roais registra a forma coisificar. No Nordeste, acoisar. Ô, seu coisinha, você já coisou aquela coisa que eu mandei você coisar? Já em Minas Gerais, todas as coisas são chamadas de trem, menos o trem, que lá é chamado de coisa. A mãe está com a filha na estação, o trem se aproxima e ela diz: minha filha, pega os trem que lá vem a coisa. E no Rio de Janeiro? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Coisas de Jobim e Vinícius de Moraes, que sabiam das coisas. Coisa não tem gênero. Pode ser masculino ou feminino. Coisa também não tem tamanho. Na boca dos exagerados, coisa nenhuma vira um monte de coisas. Mas a coisa tem história mesmo é na MPB. No segundo Festival da Música Popular Brasileira, em 1966, a coisa estava na letra das duas músicas vencedoras. Disparada, de Geraldo Vandré, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. E a banda de Chico Buarque de Holanda, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Por essas e por outras, é preciso colocar cada coisa no devido lugar. Uma coisa de cada vez, é claro. Afinal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A coisa pública não funciona no Brasil. Político, quando está na oposição, é uma coisa. Mas, quando assume o poder, a coisa muda de figura. Quando elege seu candidato de confiança, o eleitor pensa: agora a coisa vai. Coisa nenhuma. A coisa fica na mesma. Uma coisa é falar, outra é fazer. Coisa feia. O eleitor já está cheio dessas coisas. Bote uma coisa na cabeça: as melhores coisas da vida não são coisas. Há coisas que o dinheiro não compra. Paz, saúde, alegria e outras cositas más. Mas deixemos de coisa. Cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida. Por isso, faça a coisa certa e não se esqueça do grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Entendeu o espírito da coisa? Caro telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco conversa com você sobre um assunto importantíssimo. É conciliação, mediação e arbitragem. E para falar desse assunto, convidamos a pessoa que entende e muito sobre ele. Convidamos a desembargadora Lígia Araújo Bisogni. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ingressou em 2005 na magistratura paulista pelo 5º Constitucional dos Advogados. Durante 25 anos foi professora da Faculdade de Direito da PUC, Campinas, na cadeira de Direito Processual Civil. Participa dos cursos ministrados pela Escola Paulista da Magistratura e integra o corpo docente dos cursos de pós-graduação. Participa como coordenadora técnica de seminários promovidos pela instituição.
Tem artigos publicados em revistas especializadas, integra o Núcleo Permanente de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recebeu prêmios e reconhecimento na comunidade jurídica e de instituições públicas. Como vai, desembargadora Lígia, tudo bem? Muito bem, boa tarde, boa noite ou bom dia, não importa a hora, não importa o tempo, porque nós estamos aqui mais uma vez e eu feliz da vida com esse convite, desembargador Laurélio. Eu é que estou feliz porque sei que você é uma pessoa que tem uma vontade imensa de conversar com o povo. Esse é o objetivo. Porque o direito é público. Nós estamos no direito e fazemos isto há muito tempo. E sabemos que temos que informar bem o telespectador. Verdade. Então, hoje, o que precisa conversar, né? Hoje a sua missão é essa, é informar sobre a conciliação, a mediação e a arbitragem. Correto? Porque eu estou totalmente à disposição naquilo que for possível e esse esclarecimento. Sabe por quê, Lígia? O problema é o seguinte, às vezes a gente fala em conciliação, mediação, e as pessoas ficam olhando para cima como que dizendo, o que é isso? Então nós temos que informá-los da forma como acontece na realidade. Muito bem, eu gostaria então que você já explicasse ao telespectador o que é conciliação, o que é mediação, o que é arbitragem e as diferenças entre cada uma delas. Bem, desembargador Laurélio, evidentemente que eu vou, na medida do possível, fazer uma abordagem rápida, concisa. Rápida, aqueles que me conhecem já ficam meio assim, né? Porque a Lígia é prolixa, mas eu me controlo. Essas três figurinhas, não é, que introduzidas no nosso cenário do judiciário, eu diria que alguns utilizam como vieram para amenizar, vieram para temperar, vieram para desafogar, como se todos nós já estivéssemos debaixo da água, morrendo, desafogar o judiciário. Eu prefiro dizer o seguinte, são figuras, sim, são medidas alternativas para solucionar os nossos conflitos. Aqueles conflitos que naturalmente, eles podem ser apresentados no judiciário, procurar um juiz, ingressar com uma ação, transcorrer todo aquele período da ação, ou, de outra forma, utilizando-se dessas figuras que hoje já incorporadas no nosso ordenamento jurídico, aliás, a conciliação já há desde o processo civil, mas a mediação e a arbitragem, que é até uma lei de 1996, permite que se resolva, que se solucione um litígio, um desconforto, uma briga entre pessoas, e pessoas físicas ou naturais, ou entre pessoas jurídicas também, não necessariamente na presença do judiciário, com aquele processo do judiciário, embora o judiciário tenha feito um trabalho incansável e louvável para que se pratique a conciliação, a mediação dentro dos processos. Então o processo começa, mas o juiz, que aliás o juiz a qualquer momento permite que as partes façam isso, que elas se conciliem. Então, enquanto a conciliação e a mediação é levada a efeito, não é? São levadas a efeito, essas duas figuras, por pessoas do próprio direito, pelos advogados, por psicólogos, sociólogos, e que aproximam as partes e tentam que essas partes cheguem a um acordo, e esse acordo vá ser homologado pelo juiz, aí o juiz de direito, o juiz togado, que está ali aguardando para homologar esse acordo. A arbitragem é um meio diferente. A arbitragem é um procedimento criado por uma lei de 1996. Eu particularmente entendo que ela deva ser utilizada, na sua maioria, por grandes empresas, por grandes corporações, porque é um processo caro, mas em que as partes se comprometem a escolher alguém
para que decida qual é a solução para a questão entre elas envolvidas. Então, a diferença é que a conciliação e a mediação são procedimentos mais simples sob o ponto de vista do efetivo êxito. E a arbitragem, não. A arbitragem, ela reclama um desenvolvimento semelhante ao processo que é levado para a justiça, só que é feito num setor privado, não é num setor público, não é no poder judiciário, mas a decisão que é proferida tem o mesmo peso que uma sentença proferida por um juiz. Mas, desembargadora, não impede que as partes entrem em conciliação na arbitragem também. Não, é que lógico que não. Não Aliás, impede. Durante o decorrer. A conciliação, ela é a qualquer... Aliás, nós aprendemos isso desde os bancos das escolas, em casa, quando os nossos pais, diante de uma discussão entre irmãos, os pais falam: vocês querem chegar a um acordo? Claro. Vocês querem, talvez não utilize a palavra conciliarem-se, mas na verdade é isso. Vocês querem, vocês, por favor, cheguem a um denominador comum, cheguem a uma solução. A um entendimento. Que no fundo é uma pacificação. Exatamente. É se pacificar. A partir do momento que as pessoas compreendem a real intenção do que significa conciliar. Porque conciliar é isso, é renunciar a determinadas prerrogativas, a determinados direitos, abrindo mão, mas de outro lado, ganhando. Por quê? Porque as pessoas chegam a uma solução que elas encontraram e que certamente será a melhor solução do que muitas vezes aquela proclamada por um juiz togado, porque o juiz se baseia exclusivamente no que está nos autos. É a solução do conflito pacificando um litígio. Exatamente. Então, a diferença básica, enquanto mediação e conciliação, levada a qualquer momento, feita, por exemplo, dentro de um próprio escritório de advocacia, porque isso pode e deve acontecer. Nós vamos ter em breve o novo, quer dizer, em breve também não sei, né? Nós vamos ter o novo Código de Processo Civil e haverá uma obrigatoriedade para que, quando se ingressa em juízo, demonstrar que tentou a conciliação. Óbvio. Não vai ser mais no curso do processo. No curso pode antes do processo, no curso do processo, no segundo grau, no tribunal. A qualquer momento as partes podem se conciliar. A mediação é mais sofisticada, porque a mediação, além da técnica da mediação, que reclama uma busca das partes com relação à solução, tanto o mediador quanto o conciliador, ele precisa, sem dúvida, ter conhecimento sobre a técnica de despertar, como eu digo, o interesse na conciliação, como produzir e ser realmente o mediador. O mediador, ele não interfere, como o próprio nome diz, ele medeia, ele fica ali... opa, você não vem agora, calma, vem você. Esse é o mediador. O conciliador, ele vai promovendo a possibilidade de uma solução. Vejam que nenhuma dessas alternativas existe a discussão jurídica da questão. Embora ela esteja, sem dúvida, quase que presente. Pano de fundo, né? Mas tanto o conciliador quanto o mediador não vai invocar termos jurídicos. Exemplo, não, mas o senhor deve pagar. Se o senhor deixou de fazer isso, o senhor deve, porque a sentença poderá lhe prejudicar. Não. O conciliador e o mediador, ele atua quase como um psicólogo desse litígio. Na arbitragem, não. Na arbitragem é um árbitro, o próprio nome diz árbitro, em que as partes escolhem tanto o tribunal que deverá ser discutida essa questão, na maioria das vezes, ou necessariamente, o contrato
já prevê quando as partes realizam um contrato, por isso que eu disse com relação a empresas, grandes negócios, as partes já definem, na hipótese de um litígio, na hipótese de um desencontro, na hipótese de nós não nos acertarmos, vamos eleger o desembargador Laurelli, que será a pessoa que vai dizer quem é que tem razão e em que medida nós temos essa razão. E ele estará aguardando necessariamente num determinado tribunal, que são tribunais especializados de arbitragem, e ele vai receber por esse trabalho, porque os árbitros recebem valores para ele estudar, para que eles estudem e enfrentem aquela questão. E aí ele vai proclamar uma decisão. Então, basicamente, vamos dizer assim, os marcos de diferença. E eu, particularmente, sempre digo que a arbitragem ela é muito importante, mas as partes, quando escolhem a arbitragem, as partes, elas normalmente devem estar bem assessoradas por advogados que conhecem o procedimento e mais do que isso, que tenham noção do custo que será envolvido, porque o custo é alto, o custo não é pequeno. Telespectador, a desembargadora Lígia tem toda a razão. E ela fez esta menção sobre a minha pessoa como um exemplo, mas eu participei já de arbitragem e participo também de conciliação. Você sabe que nós temos no GAGE, no Grupo de Apoio à Justiça, não é? Essa facilidade em fazer conciliação, em buscar a solução de conflito. Estamos lá na comarca de Atibaia, que é um sucesso. Todo mês, os desembargadores saem daqui de São Paulo, vão até lá e fazem as suas conciliações. E nós temos tido uma grande vantagem, felizmente. O Teodoro Cambréia, conhece o Teodoro Cambréia, o desembargador Teodoro Cambréia, é maravilhoso também na conciliação. E o índice de aproveitamento é bastante confortável. Nós temos um índice de 60% a 70% de casos positivos. Não é bom? Nossa, mas, aliás, nós temos semanas, né? O judiciário leva semanas da conciliação, a justiça do trabalho, e cada dia mais há vamos dizer assim, um incentivo, e eu até sempre digo, né? Se nós tivéssemos o desembargador Laurelli inserido em todos os canais da mídia, eu lhe garanto que a conciliação já estava, muito mais conhecida, muito mais aproveitada, porque as pessoas não conhecem, as pessoas às vezes não sabem o que significa realmente esse meio e essa facilidade. Mas com a sua generosidade para comigo, você entrou num espaço importante. Porque basta, telespectador, ter uma pessoa como a desembargadora Lígia, que vem aqui explicar para você, tintim por tintim, o que significa, em palavras fáceis, em palavras que você compreende muito bem, não é? Saber como se desenvolve tudo isso. Eu tenho uma pergunta agora para fazer a ela, e ela vai prosseguir, não é? Como são conduzidas as sessões de mediação e conciliação. Mas na conciliação, se você puder colocar. Olha, bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte. Se o processo está em curso, e alguns dos espectadores que estão nos ouvindo, sabe que já foram ao fórum, o juiz convocou e sentaram à mesa para discutir as suas questões. Então, já há um processo de conhecimento. Já é um processo em andamento. O que hoje, inclusive, se prega com mais efetividade sob o ponto de vista de participar de uma sessão, como o desembargador Laurelli bem lembrou, de conciliação. As partes são convocadas, as partes são avisadas, mas as partes também devem estar dispostas
para fazer isso. Porque se elas não quiserem, não adianta. Esta é a razão que a Ordem dos Advogados tem ajudado e a Ordem precisa ajudar mais ainda. Ou seja, trazendo essa cultura, e aliás, cultura porque nós não temos, que é a cultura da conversa, que é a cultura do diálogo. Nós precisamos conversar. Então, os advogados ajudam nessa parte, por quê? Porque nessa convocação, a parte ela vem acompanhada do advogado. Ela vem acompanhada do advogado, cada uma com a sua, vamos dizer assim, com a sua questão, e naquele momento o conciliador dá a palavra primeiro para o autor, aquele que teve início, teve a iniciativa, vamos dizer assim, da discussão, porque sempre tem um que já começa, né? Não, eu vou dizer o que está acontecendo. Então, essa é a iniciativa. E o outro tem também, a outra parte também tem a sua oportunidade. Quando eu digo a outra parte, nós podemos ter 3, 4, 5, quantos forem. Por exemplo, nas questões de família, é extremamente importante. E nessa discussão, o conciliador faz com que cada uma coloque as suas razões, coloque as suas questões e façam propostas. O que lhe alegra? O que você ficaria satisfeita? Ou o que poderia ser feito para sair daqui? Se não ganhando tudo, mas até que medida você estaria satisfeito com isso? E nessa conversa é que se chega a um denominador. A maioria das questões levadas à conciliação são questões de ordem patrimonial, são questões de ordem pecuniária, patrimonial pecuniária, econômico-financeira, né? Então é aquele contrato mal resolvido, é a questão do aluguel, é a pensão de alimentos, são questões dessa natureza. Mas nós temos posse também, nós temos problema com vizinhança, nós temos uma série de outras questões com instituições financeiras, contratos, prestação de serviço, operadoras de saúde, médicos. Então, é infinito o número de brigas, não é, gente? Quem sabe, quem anda na rua sabe o quanto que surgem as discussões e como elas podem ser resolvidas. Então, essa sessão é feita dessa forma. E ali, a parte deve ter um tempo mais à vontade para poder resolver e aí, na sequência, ser apresentado o acordo, quando chega um acordo, ao juiz, para o juiz homologar. Então, essa é basicamente, em linhas gerais, o que acontece. Eu tenho uma pergunta aqui para você, desembargadora Lígia. Caso uma das partes não aceite o acordo, o que acontece? Nada. Nada. Quer dizer, se uma das partes não aceita o acordo, eu até quero lembrar o seguinte: a disponibilidade para fazer o acordo não significa que a parte vá. Eu tenho até um caso recente que não foi feito o acordo, não conseguiu, depois de mais de 2 horas, não foi feito o acordo e aquilo acabou, ficou por ali, e aí o julgador vai resolver. Prossegue. Dependendo da fase que ele está, o processo prossegue. O que eu acho é que precisaria mais de infraestrutura, inclusive para o judiciário em primeiro grau, que é isso que o judiciário tem tentado com o Sejusc. Tentado não, tem conseguido. Centros especializados só para a realização da conciliação. Isso é maravilhoso. E aqui fica a advertência, tanto para a sociedade como um todo, que é aquele que, o jurisdicionado, como a gente diz, como para os magistrados. Por favor, respeitem o Sejusc é importante, o Sejusc precisa continuar, porque é nesse espaço, é nesse ambiente que se realizam as grandes questões. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para você, desembargadora, mas você vai responder no segundo bloco. Porque agora eu vou chamar um intervalo, tá bom? Ok. A conciliação é uma alternativa de solução extrajudicial de conflitos? O número de sucesso nas conciliações é alto? Responda só no segundo bloco, tá bom? Sim. Você, por favor, aguarde que logo, logo retornaremos.
retornamos. Então, desembargadora Lígia, vou repetir a pergunta. A conciliação é uma alternativa de solução extrajudicial de conflitos? O número de sucesso nas conciliações é alto? Bom, eu diria primeiro o seguinte, quer dizer, pode sim ser uma solução extrajudicial, porque, como eu disse ao início, as partes podem, em qualquer situação, resolverem suas pendengas por acordo, suas pendências por acordo. E esse acordo, o que é? É uma conciliação. Agora, o que se prega é a conciliação hoje pré-processual ou aquela no curso do processo. Certo. Inclusive, em segundo grau, quando já existe uma apelação, ou melhor, quando já existe alguém que já se saiu vencedor. Essa é difícil, hein? Mas se consegue. Essa é muito difícil. Se Aqui consegue, no 18º andar, que nós temos a conciliação em segundo grau, você sabe disso, é muito difícil as partes se conciliarem. Nós estamos tentando. Consegue. Então, a conciliação, tanto obtida fora do processo, por isso se chama extrajudicial, fora do juízo, como em juízo, como ela obtida entre as partes, levada para homologar em juízo, é possível. No cartório, é possível. Já teve discussão, inclusive em cartórios de títulos e documentos, em que as partes fazem um negócio, um acordo, e se leva para o juiz para homologar. Então, ela é uma solução que ela pode acontecer, não importa o local. O que importa é que no futuro, ou melhor, no momento seguinte, é um futuro muito próximo, ela passa a ter uma homologação, se as partes quiserem, pelo judiciário. E aí ela é uma sentença e tem o peso de um título judicial, inclusive para uma execução. E é importante falar-se sobre esse meio alternativo, porque recentemente o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que, aliás, ministro também há 9 anos, porque quando eu ingressava na magistratura, ele ingressava lá no Supremo Tribunal Federal, abraçou essa ideia e está, vamos dizer, carregando essa bandeira no sentido de estimular cada vez mais a conciliação, a mediação, e arbitragem também, porque ele se refere à arbitragem, nesses meios alternativos, como uma forma da magistratura também incentivar, ou melhorar, a comunidade jurídica. Então, isso é uma questão que deve ser cultuada. As pessoas não podem olhar a conciliação como um acerto, desculpa a expressão, doutor Laurélio, fique à vontade, negociata. que é a sua casa. Tem gente que acha que o fato do advogado, o seu advogado, e conversar com o outro advogado da outra parte, eles estão em conluio. Não é isso. Não é nada disso. É um dever que se impõe na discussão de qualquer litígio. Então, essa questão, eu acredito que a partir, inclusive, não só a partir de agora, mas agora como um marco, pensando na presidência do Supremo Tribunal Federal, vai se estender mais ainda. E nesse ponto, é um sucesso, claro que é um sucesso. Lígia, me perdoe, eu quero agora falar Ricardo Lewandowski, ministro Ricardo Lewandowski. Parabéns pela iniciativa. Porque o povo, a sociedade, precisa exatamente disso, de um incentivo que venha de cima do presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal. Parabéns, ministro. E aqui a nossa casa está à sua disposição para divulgar essa ideia maravilhosa que a desembargadora Lígia acaba de nos contar. Parabéns mais uma vez, ministro. Estamos do seu lado. Que bom. E graças a Deus, temos que ficar ao lado, né? Porque para as nossas decisões também serem harmônicas com as cortes superiores. E o sucesso na conciliação, claro que é alto. Porque claro, o senhor sabe, eu faço, não com a frequência que eu gostaria, mas vez outra eu faço no próprio gabinete, sendo relatora. Mas eu tenho uma pergunta aqui para a desembargadora. Processo e
e pratico a mediação, a conciliação, que, aliás, eu falo que o brasileiro ele faz uma mistura de mediação e conciliação. Ele não só intermedia, como ele promove que as partes cheguem a essa solução. Nenhum caso que foi homologado no meu gabinete e acertado, a gente no judiciário e para os advogados, evidentemente, essa linguagem é comum, mas para aqueles que não pertencem a esse mundo, a palavra prevenção, nós ficamos prevento num processo. Então, todas as vezes em que há um feito, uma sentença, um acórdão, uma decisão do tribunal, caso ele não seja cumprido, caso as partes entrem em desacordo no cumprimento daquela decisão, pode voltar para o relator na execução ou no cumprimento da decisão, conforme hoje o Código de Processo Civil utiliza dessa linguagem. Nunca veio uma execução de acordo realizado no processo. No gabinete. O que quer significar que as partes cumpriram. Então, eu que quero... as partes resolveram mesmo. Eu quero tocar nesse assunto. Eu tenho uma pergunta aqui, já reservada à desembargadora Lígia, a respeito deste altruísmo, desta coisa maravilhosa. Eu digo altruísmo por quê? Porque o desembargador, ele pratica um ato social. Ele pratica um ato social em benefício da sociedade. E ele toma, às vezes, algumas decisões como esta, que são meritórias. Eu queria que você, por gentileza, desembargadora, falasse um pouco mais a respeito desta sua iniciativa. Não, essa iniciativa... A bem da verdade, eu acredito na conciliação. Tanto é que eu costumo dizer, desde que eu advoguei, eu sempre procurei a parte contrária, na pessoa do advogado. Evidentemente, se eu sou advogada, eu procuro o advogado, eu não posso procurar a parte. Eu sempre acreditei no diálogo e nessa conversa em que as partes possam descobrir qual a real intenção dos caprichos, muitas vezes, que nós temos nos processos. Sim. E tirar essa gordura para poder chegar a uma solução. Mas aprendi também técnicas. Depois, nós tivemos um grupo, isso foi em 2010 ou 2011, no Canadá. Nós fomos para o Canadá com um grupo de magistrados, inclusive federais também. E aí eu vi que existem técnicas mesmo para que a gente possa envolver as partes. Sim. E a primeira, que sempre é falado, há que se despir, o sentido é esse, da qualificação jurídica. O que eu quero dizer com isso? Não se pode imprimir numa tentativa de conciliação ou numa sessão de conciliação, como nós já falamos aqui, um caráter de normas, de princípio do contraditório, devido ao processo legal. Não. É algo mais... Tem que se acreditar num processo mais tranquilo. É claro que as partes, elas não chegam tranquilas, elas chegam, inclusive, elas chegam com receio, elas olham a figura Sim. do conciliador, do magistrado, elas olham, será que eu não vou? O que vai acontecer comigo? A partir do momento que as pessoas começam a conversar com uma maneira elegante, com cortesia, a pessoa dos advogados, porque na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes eu faço isso. Eu ligo para o advogado, Sim. ligo para o outro advogado, chegamos a um acordo de datas, se por acaso eles realmente já confirmaram que as partes estão interessadas e elas vão participar, e eles convocam, eles vêm com as partes para o gabinete. Então, ali a conversa se opera com as partes. E depois de uma introdução em que eu particularmente tenho isso, eu brinco, eu os coloco à vontade, né? E já ouvi muitas vezes a frase, eu não imaginava que o judiciário fosse isso. E isso é muito bom. A toga continua, a autoridade continua. Inclusive, se os ânimos crescem, a gente
baixa, como diz no fogão, baixa fervura. Baixa fervura. Não deixa o leite derramar. Mas é dessa maneira que as coisas acontecem. Com uma tranquilidade, porque tem que ter um ambiente tranquilo e um ambiente em que a pessoa acredite realmente que ela está fazendo um bom negócio. Não é o melhor, ela está fazendo um bom negócio. É isso. Porque as pessoas encaram a conciliação, às vezes, elas se dirigem às sessões de conciliação com uma ideia negativa, né? Exatamente. Uma ideia negativa. Então, nós que somos os conciliadores, nós temos aqui transpor esse momento que é difícil e dizer a eles, não, aqui o nosso objetivo, vou aplicar o termo que você já aplicou no primeiro bloco, nós temos que pacificar a situação de vocês. Agora, até um adendo, eu vejo que no setor da conciliação, a parte faz aquela petição, né, faz uma petição dizendo que quer tentar conciliar, inclusive em segundo grau. No gabinete, eu ligo. E, assim, como se chamasse a atenção do advogado. O senhor não acha que o seu cliente poderia vir para uma conciliação? Isso. Então, é um pouco... Porque se ele não quiser, tudo bem, tá certo, mas é porque ele tem que comparecer. E no caso de empresas, evidentemente que vai comparecer um preposto, vai comparecer um representante com poderes para conciliar. Porque aquela frase, não está no meu limite... Nós ouvimos muito isso. Eu falo, olha, então não venha. Eu já falo antes, não venha de jeito nenhum. Então, e já tivemos casos de horas e também, recentemente, não conseguimos. E envolvendo pessoas até, vamos dizer assim, do meio celebridade. Mas não conseguiu, e aí a gente para. A gente para, porque a ideia não é desgastar, E veja, eu saio, converso com um, eu converso com o outro separadamente. Se eu converso com um separadamente, eu converso com o outro separadamente. Ou seja, eu procuro resguardar a oportunidade de igualdade. Ou a igualdade de oportunidade. E até nesse ponto, respeitar a dignidade de cada um. Sim, porque se eles querem que se resolva através de uma decisão, será resolvido. Eu digo sempre isso, desembargadora Lígia, inclusive nas minhas palestras, nas palestras que eu faço no tribunal, recebendo alunos de faculdades, eu digo o seguinte, dos três poderes, o judiciário é o mais confiável. Aí, então, todo mundo olha para mim e diz, confiável, por quê? Se você ingressa com uma postulação, você provoca o judiciário para você obter uma resposta, você vai obter essa resposta, ou positiva ou negativa, mas você vai obter essa resposta. O judiciário, hoje eu falei isso numa entrevista também, que foi feita lá no meu gabinete, eu falei, olha, eu continuo dizendo isso, o judiciário é o poder mais próximo da sociedade. É verdade, mais próximo da sociedade. O acesso, quer dizer, a porta do fórum, como a gente diz, do prédio da justiça, está aberta. Entra todo mundo, entra e vai até a sala do juiz. Há casos, nós sabemos, dos protocolos, da exigência, mas vai. Vai. E ninguém, com todo respeito, ingressa num gabinete de um parlamentar sem agendar um grande horário. Ninguém vai até o executivo, pelo menos que eu conheço, vai chegando e vai tendo uma audiência com um prefeito ou com um governador. Claro. Principalmente nas cidades grandes. Então, agora, diante nesse patamar, gostaria que você me dissesse o seguinte. Quais são as vantagens da conciliação e da mediação e as desvantagens, se existe alguma desvantagem? Você já tocou mais ou menos nisso, mas eu gostaria que você repetisse. Eu vou colocar, se o senhor me permite, do seguinte. As vantagens são todas. Ponto. Aquele que consegue conciliar, ele está em vantagem. Ele resolveu o processo, ele resolveu o litígio, a questão, ele vai ter um título, uma sentença, porque é homologado, que ele ajudou a confeccionar.
Então, ele se sente comprometido com aquela solução, então a probabilidade de cumprimento é muito grande. Como eu digo. Até porque é uma questão de... Até os advogados se sentem. Não se sentem bem da parte. Falar, não, eu vou fazer isso, depois sai dali e não faz. É uma coisa muito delicada. Bom, a única que eu vejo com uma certa restrição, veja, restrição para implementação sem proporções, é a arbitragem. A arbitragem é um processo desenvolvido numa lei, ele consta numa lei, ele equipara o judiciário, mas as partes devem, as empresas principalmente, pensar e repensar. E não deve, como já tem até decisões das Supremas Cortes, falar-se em contrato de adesão. A parte tem que saber exatamente o que ela quer, porque a arbitragem tem um custo muito alto, muito alto. Agora, a eleição do árbitro, o acompanhamento vai acontecer e chegar a uma solução que aí também não dá para voltar atrás, porque não tem recurso. É verdade. Não tem recurso para segundo grau, a não ser a nulidade da decisão, caso haja um vício já delimitado pela lei. Que vai buscar no judiciário. Vai buscar. Empresarial tem muitos casos de busca de, não só de revisão da questão, mas olha, o percentual é muito baixo, porque precisa ser um vício que a lei determinou como um vício. E normalmente os tribunais arbitrais são bem equipados e a estrutura também é muito bem colocada, até porque boa parte são magistrados, embargadores, como o senhor bem se referiu, que hoje são árbitros e estão praticando esse meio de solução de conflitos. Desembargadora, você falou muito a respeito do seu gabinete, que você faz conciliações. Eu gostaria de saber qual o índice do sucesso desse procedimento em seu gabinete. Então, como eu já tive caso que não deu, que foi... Eu diria assim, 90%. Que maravilha! Sim, tá. Por quê? Porque aí a diferença com o setor de conciliação é que é pensado o processo. Então, eu por razões inúmeras, às vezes até um assessor, pinça um determinado processo e, doutora Lígia, esse caso talvez fosse interessante. Vamos trabalhar para que saia uma conciliação. Vamos trabalhar, ou seja, vamos começar a ligar para os advogados, falar, vai para um, vai para outro. Então, esse preparo permite com que, no momento que essa sessão é realizada, já existe, como eu lhe disse, um comprometimento de que algo vai acontecer. Agora, conforme eu lhe disse, a última que eu fiz foram 2 horas de vai e vem e vai, e não deu certo. E não deu ponto, acabou. Nem quero lembrar quais foram as razões, porque na medida que eu tiver que julgar, eu vou julgar o que está realmente... aliás, que às vezes já estava na minha cabeça. Eu tenho muitas perguntas importantes a fazer à desembargadora, mas eu gostaria que você, por gentileza, passasse ao caríssimo telespectador. Você tem conhecimento se todos os desembargadores em segundo grau de jurisdição procedem da mesma forma? Não procede, é uma minoria, existe os centros, né, que desenvolvem, os desembargadores que apoiam, mas talvez a questão de produtividade, a pressão que existe, não tem permitido esse trabalho. E eles também acham que apoiam, mas não vão realizar. Então, eu acho que nem é caso, não é nem a questão de crítica ou não. Até porque existe um setor que cuida disso. Claro. Então, às vezes, podem até achar que eu estou invadindo. Porque eu estou invadindo o setor, eu estou atravessando. Porque tem um setor preparado para isso. Mas eu ouvi muitas vezes até de advogados na Câmara Empresarial, que é uma Câmara que é especializada. Nós, doutora Lígia, poderíamos fazer um acordo. Eu falei, então tente lá no seu escritório, procure a outra parte
E muitas vezes as coisas acontecem dessa forma. Muito bem, eu estou finalizando o programa. E antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta a você. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deverá votar a proposta de eleição direta para seus gestores. Você concorda com isso? Eu concordo, eu concordo. Eu concordo. Aliás, as pessoas sabem o quanto que eu penso sobre a liberdade. Sim. Já comentei aqui no seu programa. Claro, claro. As pessoas são livres, as pessoas têm qualquer... E os tribunais, se eles querem mudar, eles devem mudar. Eles só não devem pregar que eles estão mudando. Eles devem mudar e eles devem enfrentar. O Ministério Público é um exemplo. Há um número expressivo de membros do Ministério Público e eles elegem os seus gestores. Então, eu não vejo, assim, nenhuma restrição, como aqui é falada, para que não pudesse eleger os nossos gestores. Isso dá um sentido de liberdade, né? Sim, mas vai ser difícil, viu, doutor Laurélio? Eu sei. Vai ser muito difícil. Sei que é eu não sei, eu ainda tenho alguns anos aqui no tribunal, eu não sei se eu vou ver. Mas eu quero viver, quem sabe, para aplaudir essas medidas. Desembargadora Lídia, queria que apresentasse as suas considerações finais para nós podermos encerrar esse programa, que eu devo dizer já de antemão. Adorei. Você consegue passar com uma facilidade muito grande ao telespectador, que esse é o nosso objetivo, não é? Passar essa ideia maravilhosa ao telespectador, à sociedade, enfim, que ela necessita de ouvir pessoas como você. Mas então as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu me sinto à vontade, a gente se sente à vontade quando o anfitrião nos permite. Então, eu acho que estar à vontade aqui com um grupo de pessoas imbuídas de um objetivo que é esclarecer a sociedade, a gente tem o dever e eu procurei, na medida do possível, fazê-lo. Doutor Laurélio, eu estou, vamos dizer, aliás, ganhei esse livro do meu marido, que, aliás, eu pedi, não é nenhuma propaganda, não, mas eu adoro o Felipe Pondé, e ele escreveu agora A Era dos Ressentimentos. E ele diz que é a nossa era. E eu realmente estou convencida de que se nós tivemos e nos reportamos a Idade Média como a Era das Trevas, né? E depois vieram outras que clarearam, ele diz que nós estamos vivendo uma sociedade de mimados, de ressentidos e de covardes. Isso é dito por ele no livro. E é verdade. É verdade. E as pessoas que saem para enfrentar essa luta, elas sofrem também, elas sofrem muito. Mas não importa. O que eu acho é que, mesmo vivendo uma era, que ele é um filósofo, fez pesquisa, eu estou repetindo, eu estou parafraseando, mas que me entusiasmou exatamente em razão dessa chamada, né? E eu penso muito, não só nos meus filhos, que eu tenho 2, mas eu penso no meu neto, que será do Miguel, né? Vai fazer 4 anos. Então, precisamos avançar. E avançar significa que nós não podemos temer mudanças. Nós temos que enfrentá-las, ajustá-las, conviver com elas, adaptando da melhor maneira possível. Porque aí a gente sabe que não se trata de um sonho. Trata-se, sim, de uma realização. E eu não quero, embora vivendo numa era, viver ressentida. Eu quero viver muito e feliz, cercada por pessoas como você. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua presença aqui, a generosidade com que você me trata. Você é uma pessoa que é encantadora e tenha certeza de uma coisa, o telespectador está presenciando tudo isso, não é? E você encantou hoje. Obrigada, Laureli, muito obrigada. Muito obrigado.
simplement vous